Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Então, hoje, nessa sexta-feira, nós estamos aqui mais uma vez, né, irmãos? Reunidos para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então, vamos ficar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Colocar a mão no coração, fazer uma oração para em seguida entrarmos na palavra. Amém? Então, falar assim: Pai, eu venho, Senhor, na sua presença, humildemente, Pai. Mais uma vez, pedi, Senhor, a tua sabedoria, a tua inteligência, o teu entendimento, o teu poder, através da palavra que o Senhor vai falar comigo, através do ensinamento que o Senhor vai nos dar. E eu, Senhor, tenho certeza que nós vamos gravar no coração aquilo que o Senhor passar para nós. Porque, Senhor, se nós estamos aqui, é através, Pai, do teu amor. E a palavra vai falar do amor e da liberdade que nós temos que cumprir a obra espiritual que o Senhor, Pai, nos designou. Que o Senhor, Pai, está nos dando a oportunidade de mostrar o verdadeiro amor e de entendermos que nós aqui nesta terra, nós somos livres, porque o Senhor, Pai, nos fez livres e nos tornou a criatura essencial para mostrarmos para o Satanás que ele não tem poder aqui na terra, porque o poder que nós temos vem do Senhor e nós vamos poder tudo no Senhor que nos fortalece. Fortalece, Pai, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito e me limita, junto com o Espírito Santo, até este amor, até, Pai, essa verdade dentro do meu coração e da minha mente. Aumenta a minha fé, meu Senhor, a cada vez que eu te clamar, a cada vez que eu te louvar e a cada vez que eu entender que tudo que eu tenho não é meu, mas sim seu, Pai. Porque se eu estou aqui na terra, foi o Senhor que me colocou. E tudo que é aqui na terra e no que é nela se move, é o Senhor que colocou para nos ajudar. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de hoje pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e te pedir a misericórdia que só vem do Senhor. E te pedir a libertação da carne e colocar o Espírito mais em nós, Pai. Pai, eu só tenho que te agradecer, Pai, porque o Senhor, Pai, que é o amor da minha vida, e tudo que eu fizer a partir de hoje, meu Senhor, é por amor a Ti. E me deixe cada vez mais o Teu Espírito, que é o Espírito Santo, porque eu aceitei o Senhor como único Salvador da minha vida, e o Senhor me deu o exemplo, que na carne humana nós vamos vencer todo o mal que vier contra nós, que na carne humana nós podemos vencer toda enfermidade que vier contra nós, que na carne humana nós podemos vencer todas as coisas ruins que o Satanás jogou sobre nós. Porque eu creio, Senhor, na Tua palavra e na Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Abre o livro da Bíblia aí na palavra de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Tá? Meus irmãos que estão aí em casa, vou dar um tempinho para vocês achar na Bíblia, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. O título diz: a liberdade é limitada pelo amor. A liberdade é a que o Espírito Santo te dá para você escolher o certo ou o errado. Ou seguir as trevas ou seguir a luz. E o amor dele é limitado. Tudo tem um tempo e tem a hora certa. Mas ele também é juiz. Ele também é justiça. Ele é amor e justiça. Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor, irmão. Limitado. As coisas do Senhor não é nem de mais e nem é de menos. É na medida certa. Tá? O Senhor sabe, o Espírito Santo sabe a medida de cada um, o limite de cada um, a estrutura de cada um e a fé de cada um. Cabe a nós, como seres humanos, desenvolver essa fé. Através das atitudes, através do modo de pensar, através do modo de agir, do modo de andar, do modo de se vestir, do modo de se comportar.
do entendimento que entender, que nós temos que se arrepender, que nós temos que fazer o que agrada agora ao Senhor, porque nós tivemos a liberdade de fazer tudo aquilo que nós achávamos que era certo e nós errou, não foi, irmãos? E hoje o Espírito Santo está falando com cada um de nós, a trindade que ele deixou para os cristãos, ele está falando conosco, que ele nos separou através da força do Pai. Quem é o Pai? Jesus Cristo. Ele veio na terra, não foi? Ele se tornou carne para garantir a nossa salvação, entendeu? Tá? E nos perdoar, né? E cada um de nós se tornou membro da família espiritual através da salvação de Jesus Cristo. Todos aqueles que aceitou ele como único e salvador da vida dele, tá fazendo uma aliança com ele, se tornou filho legítimo dele. E ele colocou em cada um deles, sabe o que, irmão? O código genético. Porque o código genético, Satanás não pode tocar. Aquele que tem a marca da promessa é quem? Aqueles que andam na verdade do Senhor. Todo mundo fala, eu tenho a marca da promessa. Tá, você só vai ter a marca da promessa e o código genético de Jesus Cristo se você andar na obra dele. Se você ter fé, se você andar no ensinamento dele. Se você obedecer o que o Espírito Santo hoje está falando. Ele já deixou bem claro aqui, que a trindade ela é invisível para nós, mas ela é necessária para nos dar força. Teve já o tempo de Deus, de Jesus Cristo, e agora é o tempo, a era agora é do Espírito Santo. Então, por isso que ele está falando, que ele já está colocando o código genético em todos aqueles que fizeram uma aliança com ele. Que agora nós estamos explicando. Vocês têm que passar no Vale do Sal, fazer aliança com o Senhor, entregar o corpo e a alma e o espírito na mão do Senhor. A partir daí entender que a liberdade que vocês têm é de andar com o Espírito Santo, não andar mais na liberdade do mundo que vocês fizeram. Tudo do jeito que vocês quiseram. Hoje, irmão, ele está dando a oportunidade de nós mudar esse conceito. De entender que para você não ser enganado pelas trevas aqui na terra, você tem que fazer aliança com Jesus Cristo e chamar mais o Espírito Santo para você discernir o certo e do errado. A palavra é bem clara, tá? Aí sim tu terás a liberdade e o amor em Cristo. Entenderam? Aí sim você terá a liberdade e a verdade em Cristo. E a obra de Cristo. Seguir o ensinamento que ele deixou com os apóstolos para você dar continuidade. Porque nós provamos o amor verdadeiro no Pai Eterno, irmão. Quem nos criou é através das obras do Filho dele. É através de dar continuidade a que Jesus Cristo deixou para os apóstolos fazer. Aí então o Satanás não vai mais enganar os filhos de Jesus. Porque até então ele enganava. A Babilônia enganou. O Zinchu enganou. As coisas ruins da vida toda enganou. Agora ele está dando oportunidade de nós ver a verdade. Liberdade todos nós tivemos. De fazer tudo o que queria. Agora ele falou, basta. Agora vocês olham para mim, ande na minha verdade, aceita meu filho como único salvador, faz uma aliança comigo, deixe que eu agora que vou conduzir a tua vida, te direcionar para as coisas certas da minha obra aqui, ó. Assim você vai ter a liberdade e ser limitado pelo Espírito Santo. Aí você nunca vai errar. Porque, irmão, aqueles que andam na verdade do Espírito Santo, nas obras certas de Jesus Cristo, irmão, o Espírito Santo não deixa errar. O Satanás, ele vem. Ele manda os servos dele para poder enganar vocês. Ele manda a gente fazer tudo errado, mas você não consegue errar. Porque o Espírito Santo dentro da sua mente e do teu coração não tem quem faça você errar no caminho do Senhor. Só se quiser. E aí isso é bem claro. E ele está falando de novo aqui, ó. A liberdade é com o Espírito Santo, que é limitada pelo amor. Ele é amor, mas ele é justiça. Porque ele é o Espírito da verdade. Ele não vai deixar mais nós como pregadores errar. Ele não vai deixar mais vocês como ovelhas ou membros pregadores, quem está me escutando, ou gentios, ou seja lá quem for, não importa a cor, raça, religião, errar. Porque ele está falando, eu não estou nem em doutrina, não estou em religiosidade e não estou em nada que não diz a respeito à minha semelhança. O que é a semelhança nossa hoje aqui na terra que ele deixou? Jesus, não é? Ele não diz que nós somos imagem e semelhança dele? Então por que nós ainda, tem gente que ainda anda nas idolatrias da vida? Tá errado, né, irmão? Que justificação você vai dar para Jesus, ó? Porque o título aqui da palavra, do 5:13, do livro de Gálatas, aqui, ó, fala:
A justificação pela fé. Como é que você vai justificar para Jesus o teu erro se você não quer dar uma chance para você mesmo ver o que está errado ou o que está certo? Qual que é a chance que ele está falando? De chamar o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade que liberta. Liberta vocês. A palavra não fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então ele está falando aqui. Se você não chamar o Espírito Santo, como é que você vai saber o que é o certo e o que é o errado? Não, vai continuar na enganação do espírito enganador. Porque o Satanás, irmão, ele deixa as pessoas, mesmo as pessoas que pregam a palavra do Senhor, ele tenta desviar do caminho. Ele tenta fazer errado, igual a gente está vendo. Igual a gente está ouvindo. Igual você está vendo muita gente caindo, sendo derrotado, que o Satanás diz que Deus não deu nada por causa disso aqui, ó. Que justificação você vai dar para o Pai eterno, todo-poderoso, quando ele for ter contigo, quando Jesus for ter contigo e falar: eu te enviei os meus servos para chamar o Espírito Santo e você disse que não ia chamar o Espírito Santo porque você já conhecia a palavra e não precisa de ninguém ensinar e que tinha feito teologia da libertação. Se tivesse feito a teologia da libertação do jeito que Jesus fala que queria, irmão, porque na época de Jesus não tinha teologia, não estaria um monte de gente enganada aí sofrendo na terra. Porque na época de Jesus não tinha isso. Era o Espírito Santo que revelava. Era o Espírito Santo que falava através da palavra, através das parábolas que Jesus pregava. Hoje ele também fala às vezes em parábolas e as pessoas dão uma de que não está entendendo nada. Entende e não quer fazer. Ouve e não quer fazer. Que justificação você vai ter para Deus quando ele te colocou no poder que você mandou ele colocar e você não chamou mais o nome dele porque já estava no poder do jeito que você queria? Era assim que os reis da época lá de Jesus caía. Era assim que as pessoas que diziam que era fazer a obra do Senhor, os anciões, errou. Porque eles estavam pensando mais no poder e no dinheiro do que na salvação da alma dos filhos de Jesus. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de mudar isso, da gente se consertar na presença dele para fazer a obra do jeito que ele está falando aqui, ó. Liberdade com amor, limitado. Mas para você ter isso, você tem que ter o Espírito Santo em você. Dentro da tua mente, do teu coração. A justificação pela fé não requer obras, tá vendo? Do homem, ele tá falando que é obras do homem, ele quer obras do Espírito. Será que foi bem claro para vocês? Para de andar nas obras da carne e ande nas obras do Espírito Santo. O que é as obras do Espírito Santo? Fazer aquilo que Deus te designou. Aquilo que ele mostrou para você que você tem que fazer aqui, seja lá o que for, desde um obreiro a um apóstolo. Desde um evangelista, uma cooperadora, uma doca, a um missionário, uma pastora ou um pastor. Não importa. Ele está falando que ele quer todos para ele, desde quando? Ande nas obras do Espírito. E tem que chamar o Espírito Santo, irmão, senão vocês não vão conseguir andar na obra de Jesus do jeito que ele quer, não. Cada dia, irmão, nós estamos tendo a oportunidade de mudar, de observar, de analisar o que o Senhor quer de nós de verdade. Como é que Ele quer que nós andemos de verdade? Então tem gente que está achando que está fazendo a obra certa. Não, a obra não é feita da sua maneira. É feita da maneira que o Espírito Santo quer que você faça. Então é Ele que te direciona e manda você ir ou manda você não ir. Ou manda você falar ou não manda você falar. Quando o Espírito Santo usar a boca e falar da gente aqui, vocês têm que acatar, procurar na palavra, ver real, não ficar com dúvida, porque a dúvida não é do Senhor. O diabo já bota a dúvida para vocês não chamar o Espírito Santo para errar. Quantos nós estamos ensinando e falando e ainda estão errando? Então nós estamos dando a oportunidade de hoje falar mundialmente para as pessoas entenderem que, gente, vamos chamar o Espírito Santo e dar uma oportunidade da gente conhecer a verdade. Porque até então nós não conhecemos de verdade ainda não. Se nós não estávamos tudo nas coisas erradas que a gente andou e fez e ainda faz, dizendo que ainda é da palavra de Deus. Ó. Não requer obras, porém, resulta numa vida santificada. Você só vai ter uma vida santificada com o Espírito Santo, irmãos. Claro que santo ninguém vai ser. Que só existiu um, mas ele deixou a oportunidade da gente santificar com o Espírito Santo nas obras do Espírito. Já está falando bem claro. Nas obras do Espírito. Paulo também acreditava que a fé sem obras é inoperante. Está ouvindo? A obra sem estar com o Espírito Santo não é obra.
Aqueles que dizem que é pastor, que é evangelista, que é missionários e missionárias, e não faz a obra do jeito que o Espírito Santo está mandando, está fora da palavra. Não tem fé coisa nenhuma. É uma obra morta. O Espírito Santo não está no meio, aí que é mais morto ainda. O Espírito, tá, gente? Presta atenção. É o Espírito que está morto. Você acha que você está falando as coisas do Espírito Santo? Está falando a obra da carne. Então, a obra sem o Espírito Santo não tem fé. Porque aquele que não coloca o Espírito Santo dentro do coração e da mente dele, irmão, fica só, ó Jesus, ó Deus. A obra é sem fé, é uma obra morta. O teu espírito é morto. Tá? E você não consegue passar isso para as ovelhas. Você só consegue tirar das ovelhas o dinheiro delas, os dízimos e as ofertas, mas não consegue levar para elas a cura, levar a purificação, levar para elas a restauração, a libertação, que é a principal. Muitos ministérios não estão fazendo isso do jeito que Jesus quer. Está faltando um complemento aí, irmãos, que é quem? Chamar o Espírito Santo. Ele está falando no geral. Padre, pastores, seja lá quem for, tem que chamar o Espírito Santo para a tua obra não ser morta sem fé. Porque senão, tá fora da palavra que o Pai está falando aqui, ó. É uma obra morta sem fé, tá? E sem as obras é inipotente. Sem o Espírito Santo você não está fazendo a obra correta, coisa nenhuma. Você está sendo onipresente na presença de Jesus. Não está cumprindo nadinha do jeito que ele está falando. Porque você fazer a obra na hora que você quiser, do jeito que você quiser, você está falando, preste atenção, dê a oportunidade de Jesus falar contigo através do Espírito Santo, dele te mostrar o oculto escondido. Aí a pessoa fala, eu não vou falar, eu não vou chamar o Espírito Santo de coisa nenhuma, porque eu já sei o que eu estou fazendo. Já está errado, já errou, já está pecando contra o próprio Jesus. Porque ele deixou cada vez mais as coisas do Espírito, irmão, para a gente não errar, para a gente não vacilar e não ser mais enganados, tá? E, no entanto, ele viu exemplos extremos nos cristãos em Gálatas, igual nós estamos falando aqui. Do mesmo jeito que Paulo sofreu, olha como a obra de Paulo foi grande, porque Paulo também, né, irmãos? Para ele conhecer o Espírito Santo, ele também teve que ficar no pó e na cinza e até ficar cego, sem enxergar a luz, para poder enxergar, entender que quando Deus fala, nós temos que só obedecer. Quando Jesus dá ordem, só faça, não pergunta. Quando a gente falar, para de ficar ligando para certas pessoas, prestar atenção só no que o Espírito Santo está falando, fala com o líder correto, que nós está mandando, não desvia o caminho não, gente. Não dê ouvido a revelações furadas não, gente. Dê ouvido porque o Espírito Santo está falando, você tem dúvida, vai na palavra. Você é cristão, mas está errando, ainda está morto o espírito, porque está dando ouvido para quem não é para dar. Aquilo que eu mandei você fazer, faça do jeito que eu mandei. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, faça certinho. O caminho do Senhor é certo, correto, ele não é torto. Por que você dá ouvido para o Satanás, gente? Ele está falando, irmãos. Paulo também falou isso para os Gálatas. Sai dessa mentira que vocês andam, porque vocês não estão querendo fazer a obra morta, que vocês estão fazendo a obra morta. O Espírito Santo não está aí, não. Como é que vai curar e libertar o povo, restaurar o povo, se vocês não chamam o Espírito Santo? Não tem obra, irmãos. Hoje ele está falando, se você não chamar o Espírito Santo, você não tem a obra do Senhor. Você tem a obra da carne, e a obra da carne não leva ninguém a nada. Só vai destruir, só vai enganar e só vai se corromper. Se vender, mas não faz a obra do jeito que o Espírito Santo quer que faça. Gálatas. De um lado, alguns Gálatas eram legalistas demais. Contestava demais o que Paulo dizia. Igual para ter o dia de hoje. Quando a gente prega, o que contesta a pastora Sueli, a pastora Cláudia, o missionário, os pastores e o apóstolo, o contestamento está vindo, mas deixa para lá. Faça do jeito que o Espírito Santo está mandando. Por isso que ele, quando manda a gente abrir a boca, tem que abrir mesmo e falar a verdade, irmãos. Senão nós nunca vamos ser libertos do jeito que tem que ser. Senão nunca os cristãos vão ficar do jeito que Jesus quer que fique. Olha, Paulo falou isso. Gente, para de ser legalista com as obras do mal. Para de ficar nessa mentiraiada, nessa enganação. Você está sendo legal com o diabo, mas não está sendo legal com Jesus. Você não está querendo obedecer o que o Espírito está falando. Sai da mentira, da corrupção, da enganação. Jesus, ele é mudança de vida e vocês mudaram ainda. Por quê? Porque continua na legalidade do homem, não na legalidade do Espírito Santo. Não nas coisas que o Espírito Santo está ensinando. Por outro lado, outros eram totalmente distantes da lei, do Espírito Santo. Dizia, da lei.
Ah, eu sou pastor, então eu não preciso de orientação mais não. Ah, eu sou pastor, não preciso mais de orientação não. Ah, eu sou apóstolo, não preciso mais de orientação não. Precisa sim. Todo mundo a cada dia aprende. Todo mundo a cada dia, com a queda dos outros, com a queda dos poderes dos outros, com as quedas dos ministérios, com as quedas dos irmãos, a gente vai aprendendo, entendendo. Meu Deus, se eu vacilar, a minha fé fica fraca e eu erro. Vocês estão entendendo? É isso aqui que Paulo falou para eles e eles não estavam entendendo. Aí vocês vão se tornar distante da lei de quem? Do Espírito Santo. Irmãos, Jesus, ele deu exemplo para nós, gente. Que ele teve que se fazer carne para poder nos libertar, para poder nós se tornar uma família espiritual junto com ele, com os anjos e com o Espírito Santo e com os arcanjos. E ainda colocar o código genético em nós para saber, esses aqui o demônio não pode tocar. Ele pode tentar, mas ele não vai. Porque esse aqui fez uma aliança comigo e permanece com a aliança comigo. Não tirou a aliança do dedo que Deus colocou, é espiritual, tá? Que quando você faz aliança com Jesus, você se torna o quê? Noivo dele e noiva dele. Aí você se torna um membro da família real do Espírito Santo. Mas enquanto você não fazer aliança com Jesus, irmão, você ainda não é filho legítimo. Ele está falando hoje aqui na palavra, ó. Você está distante da lei. Você ainda não está da lei do jeito que tem que estar. É fácil mudar, é só obedecer. É só fazer do jeito que ele está falando, o que ele está orientando. Para vocês enganar o Satanás, irmão, vocês têm que aprender a enganar o Satanás. Não ele continuar enganando vocês. Vocês têm que aprender a enganar o Satanás. E você só vai conseguir enganar ele e o servo deles se você andar na lei do Espírito Santo que ele está pedindo. Tá? A liberdade em Cristo é a liberdade de escolher o que é certo. Viu? Se você está com Cristo Jesus e chama o Espírito Santo, você sempre vai saber o que é o certo e o que é o errado. Você nunca vai estar enganado. Opa, o Espírito Santo me mostrou, eu vou obedecer. Opa, ele mandou eu orar porque alguma coisa vai armar para mim. Opa, eu não vou por esse caminho porque ele me ensinou. Me mostrou que não era para eu passar hoje por ali. Vocês entenderam, irmãos? Você nunca vai estar certo se você escolher a legalidade do homem. Agora, se você escolher a legalidade do Espírito Santo, a liberdade do Espírito Santo, você tá dentro da palavra, tá? Paulo afirma que a coisa certa a ser feita é amar e servir uns aos outros. Mas e servir uns aos outros, você só vai conseguir fazer isso daí se você tiver o Espírito Santo dentro de você. E a tua fé em Cristo Jesus. De aceitar ele como único e salvador da tua vida e entender que a proteção e a segurança e a esperança no teu futuro só vem através do Espírito Santo, porque ele está nos preparando hoje para o dia de amanhã e para o futuro. O diabo, ele não sabe o teu presente, nem o teu futuro, nem a atualidade. Mas o Espírito Santo sabe o caminho que você vai traçar, o que você vai ter, a cura que você vai ter, quando e aonde, a prosperidade que vai vir em você, quando, o tempo e quando e onde, aonde, o momento certo e a hora certa, porque o tempo é do Senhor, mas Ele está nos preparando para nós passar toda tribulação que vier contra nós e contra a nossa família, unidos. A união faz a força, igual ele falou aqui, amar e servir uns aos outros é a união com os cristãos juntos, porque assim, a obra não se faz sozinho. Jesus, ele deu o exemplo, que ele fez a obra com 12 discípulos, fora os demais, não foi? As mulheres que andavam com ele. Agora ele está falando de novo, para você andar nesta união, amor uns com os outros, você tem que estar com o Espírito Santo e ter a humildade, senão, fora da palavra. Ah, é só eu, pronto, acabou e... Não existe isso. É você e o Espírito Santo e os irmãos. Está entendendo, irmãos? É isso. Então, o seu limite é só se você tiver Espírito Santo e amar e servir uns aos outros é com o Espírito Santo. Sozinho, mentira, que você não ama coisa nenhuma. E se você amasse os irmãos, você amava você primeiro. O que é amar você a si próprio? É fazer a obra do jeito que Jesus está mandando. Depois, sim, você vai amar uns aos outros. Porque você, do mesmo jeito que você está se sentindo bem para poder orientar, curar, restaurar, purificar, libertar e ajudar em palavras, no que for que Deus te designou, você está amando os seus irmãos. E a tua família. Porque a primeira família que Jesus fala é a espiritual. Ele não falou aqui, lá atrás um pouquinho, que a partir do momento que você
aceita Jesus na tua vida, é aquilo que você não está vendo a fé, você se torna o filho legítimo de Deus e a família dele é a família espiritual que ele está falando. E tem um código genético que ele coloca em cada um de vocês como herdeiros. Entenderam? Então a primeira família é essa. Para Abraão se tornar o pai da fé, ele teve que largar a família carnal e entender que ele tinha que ficar com a família espiritual. Quem acompanhou ele? Glória a Deus, aleluia. Quem não acompanhou? Olha que Ló ainda acompanhou, mas errou ainda. Porque não queria ficar do jeito que o Espírito Santo queria. Porque quando a pessoa fala que quer acompanhar as coisas de Jesus, irmãos, e depois, quando chega na obra para fazer, não quer aceitar a repreensão, não quer aceitar a disciplina e não quer aceitar a correção do jeito que o Espírito Santo fala, só se ferra. Só faz tudo errado e continua com o espírito da enganação. Porque para Abraão se tornar o pai da fé, além dele largar a família carnal, ele entendeu. Eu deixo tudo na mão do Pai, do Espírito Santo. Vocês pensam que foi fácil para Abraão fazer a obra, se restaurar e ficar do jeito que o Espírito Santo queria? Não foi. E quando Deus provou ele, a maior prova que ele teve com o filho dele, Isaac, imolar Isaac por amor a Deus. Quero ver vocês fazer isso. Me desculpe, irmão, não faz. Entendeu? E Abraão só fez porque ele se purificou, se restaurou, porque Melquisedeque levou para ele o pãozinho da restauração. E mesmo assim ele teve que largar a família carnal e ficar com a família espiritual para poder ser um grande pai da fé. Ele, nosso pai Abraão, sim. Só que vocês também têm que aprender. Para servir a Deus de verdade, ao Espírito Santo e a Jesus, vocês têm que mostrar a tua identidade. E às vezes o sacrifício é um pouco grande. Você tem que largar da família. Presta atenção, carnal. Largar as coisas da carne e da família. E ficar mais nas coisas espiritual do Senhor. É isso. Largar das práticas erradas da família e andar nas práticas espiritual do Senhor. Senão você também não consegue se identificar com Cristo. Amém? Então vamos para a palavra em nome de Jesus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Tá vendo, irmão? Quem que chamou quem aí? Jesus que chamou cada um, tá? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Tá vendo? O Espírito Santo está dando oportunidade da gente não ser mais destruído e ainda tem pessoas que conseguem ficar, que ainda vai ser destruído pelas obras das trevas por estar na desobediência. Nós não estamos ensinando aqui. Gente, vocês pediram tanto para Jesus um socorro. Vocês pediram, Deus me tira do sofrimento, Deus me tira de não sei do que, Deus me tira dessa dor, Deus me tira disso, aquilo, daquilo. Não pediu para Deus, irmão? E na hora que o Espírito Santo falou, eis-me aqui para te ajudar, porque eu te escolhi para vir para minha casa, faça uma aliança comigo, meus filhos. Passa no Vale do Sal, tira as maldições que vocês têm, confesse para mim os pecados que você tem, para tirar isso do teu coração, para você ficar do jeito que eu quero, para mim poder te usar, eles não querem fazer. Ainda não quer reconhecer as coisas certas do Senhor. Aí é onde vai vir a destruição. Todos vão ser destruídos pelas mentiras e pelas enganações que aceita ficar. Irmãos, vamos combinar, né? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, não sabe? Claro que sabe. Sabe que não pode roubar, matar, mentir, enganar, tirar sangue, fazer pacto com o capeta. Sabe de tudo isso, irmãos? Sabe sim. Vocês estão deixando se enganar porque quer. Então vamos sair disso daí, porque senão como é que vai se consertar? Do jeito que Jesus quer que se conserte. Você está entendendo? Ele está dando a oportunidade de nós não ser mais destruídos, porque nós somos destruídos antes por não conhecer direito a palavra do Senhor. E hoje ele está nos dando a oportunidade do povo sair da destruição que elas andam, das coisas erradas, da corrupção da carne. Ele está dando a oportunidade e as pessoas não querem sair.
Porque já se acha que já sabe de tudo. Não, irmãos. Nós todos, ninguém nessa face da terra sabe não, irmãos. O dia de amanhã só a Deus pertence, sim. Mas para a gente concluir isso, para amanhã vir, você tem que estar com o Espírito Santo para te dar força. Senão você não consegue não, irmãos. Você não sabe o que pode acontecer com você daqui 1 hora. Mais ao tardecer, mais ao anoitecer. Então viva o hoje, mas na presença do Senhor, chamando o Espírito Santo e mudando esses conceitos de religiosidade, de doutrina que vocês têm aí, ó. Coloca mais o Espírito Santo no coração. E outra, primeira coisa, confessa para Deus aquilo que ainda está te martirizando, porque tem tanta gente que ainda fala, ai, tá se perguntando aí, porque o Espírito Santo está mandando eu falar. Mas por que eu ainda não consegui, pastor? É isso que eu estou precisando, desejando, porque você ainda não confessou para Deus o teu pecado, irmão. Você tem que confessar, senão você vai continuar sendo destruído, porque o Satanás, ele faz o povo errar e depois ele joga o povo no fogo e sai fora. Lembra que ele é o Espírito. Lembre-se que nós estamos falando aqui da gente ficar livre e fazer as obras do Espírito, não fazer as obras da carne, porque as obras da carne vai te destruir. Deus está falando conosco aqui, ó. As obras da carne destrói, mas as do Espírito te salva, te liberta, te restaura, te purifica e muda a tua vida. Porque Jesus, ele já veio e deu esse exemplo. Ele veio para redimir a lei rigorosa de Deus. Porque Deus, ele não perdoava não, irmãos. Errou, sem chance, não tinha perdão. Lembra que ele não perdoou Satanás que fez com ele lá, que quis ser mais do que ele? Vai lá ver nós que estamos aqui na terra ainda nas coisas orgias do mundo. Mas ele está dando a oportunidade de nós mudarmos, mas depende de cada um. Porque aqui Deus também, ele falou, Jesus Cristo falou, pessoalmente, vocês vão ter o perdão, redimido o pecado do passado, a orientação no presente eu te dou, mas só que é de cada um. Cada um tem que buscar por si próprio. Primeiro você tem que confiar em você mesmo. Porque se você não confiar em você mesmo, você nunca vai poder ajudar ninguém. E o que é confiar em si mesmo? Andar na obediência do Senhor. Chamar o Espírito Santo e fazer a obra do jeito que ele está falando. Não da sua maneira, da maneira do Espírito Santo. Porque vos, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então Jesus, irmão, o Espírito Santo trouxe cada um de vocês para a igreja para fazer a obra. Ele escolheu porque ele sabe da tua capacidade, que você pode, que você consegue tudo aquilo que ele te designou para você. De você ser um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, um presbítero ou um levita, o que for que você vai ser na terra aqui para ele, ele te deu essa capacidade de você ser. E ele que vai te capacitar. Mas ele escolheu todo mundo a dedo. Ele que escolheu. Ele falou aqui, ó. Igual Pedro falou para os Gálatas. Jesus escolheu vocês, Gálatas, para levar a verdade, mas vocês têm que mudar isso aí. Apague essas coisas erradas aí um pouco e vamos para as coisas corretas. O que te eleva, não o que te destrói. A liberdade, ele está chamando nós para... Ele não chamou nós para ser liberto, irmão? Quando ele morreu na cruz para nós, ele chamou nós para a liberdade de escolher. Ou a luz ou as trevas. E hoje ele está falando de novo. Tá? Porém, não useis da liberdade, tá vendo? Para dar ocasião à carne. Não dê mais a chance para a carne te destruir, não. Não dê mais ocasião para a carne, porque as coisas da carne é o diabo que coloca na nossa mente os desejos da carne, as orgias das carnes, as mentiras da carne, a enganação da carne, de roubar, matar, prostituir, beber, fumar, se destruir, contenda, disse-me-disse, corrupção, enganação, mentiras. Isso é tudo obra da carne. Sai dessa, fica na obra que ele está falando, da liberdade do Espírito Santo. Não na liberdade que a carne vai te dar. Porque a carne só dá a liberdade para você se destruir. Ela não tem compromisso com o Espírito, irmão. Tá? Sai dessa ocasião da carne. Não deixa mais ela entrar, não. Deixa entrar o Espírito Santo dentro da sua mente e do teu coração, irmãos. É para todos que ele está falando. Sem exceções. Faça o que o Espírito Santo está falando. Saia das obras da carne que está te destruindo, colocando doença em você, colocando dificuldade na sua mente para você não confiar mais na palavra de Deus, achar que Deus é que está fazendo as coisas erradas na tua vida. Não, porque o que está fazendo você fazer as coisas erradas é as obras da carne, que você está deixando a carne falar mais alto. Deixa o Espírito Santo falar mais alto em você.
Saia das coisas da carne que te leva para as coisas mundanas, que te destrói. Porque o Espírito, ele te eleva, te engrandece, te cura, te liberta, te dá a sensação que você de leveza na mente e no corpo. E as coisas da carne é só peso, só choro, só ranger de dente, só enganação, só mentira. Não, irmão, sai fora disso. Não se venda mais para ter aquilo que você quer. Seja sensato de fazer certinho. É um preço alto que paga? Mas é mais validado. Mas é mais o quê? É mais original. É mais uma coisa segura, porque você vai ser liberto de verdade e vai estar certo do jeito que Jesus quer que você esteja. Tá? Se você dá ainda oportunidade para a carne de fazer as coisas à vontade da carne, você vai errar. Principalmente com o Espírito Santo. Tá? E sede antes servos um dos outros pelo amor. Presta atenção. Servos de quem? Do Espírito Santo. Se você acredita no amor de Jesus Cristo por ti, você vai obedecer o que o Espírito Santo está falando. Você vai andar na obra do Espírito Santo, que é a obra que só leva para as coisas boas. A obra do Espírito Santo, ela só te bota para cima. Ela só te fala positivo. Ela só fala coisas corretas. Agora as obras da carne só te engana. Só fala que você não consegue, que você não vai, que você não pode. As obras da carne, irmão, só leva você para as coisas da carne. Para o mundo. Fazer tudo errado. Para matar e mentir. Destruir a natureza. Destruir você mesmo. Porque primeiro destrói você. Pega você na vida sentimental primeiro. Te coloca a tristeza no coração. E as coisas do Espírito e o amor de Jesus em ti te engrandece em tudo. Te cura, te liberta, te restaura, te purifica, te salva e te prospera. E depois. Primeiro ele vai te curar e te libertar. Depois você vai prosperar. Primeiro você tem que dar aquilo para o Espírito Santo que ele quer. Que é você fazendo a obra de verdade. Você que é o galardão do Senhor dentro da casa dele. A pedra preciosa dele. Você. Mas fazendo a obra do Espírito Santo. Não fazendo a obra da carne. Porque a obra da carne, todo mundo está fazendo e achando que está fazendo certo. Não é? Todo mundo está pregando, eu prego na palavra de Deus, eu estou falando de Deus e de Jesus, como é que eu não estou certo? Não, você está errado. Está faltando o Espírito Santo. Aí como que é que as ovelhas vão andar certa? Porque o Pedro, irmão, foi levar esse amor do Espírito Santo para o povo se libertar. E eles não estavam entendendo. Oh, meu Deus do céu, para me libertar também, gente, ele deu o exemplo dele. Eu tive que ficar cego para me poder entender o amor e a libertação do Espírito Santo. Bem assim é vocês. Vocês só vão se libertar de verdade, irmão, no geral, viu? Se vocês chamar o Espírito Santo. Aí sim você vai ter amor pelos outros com o Espírito Santo do jeito que quer que esteja. E na união. Caso contrário, é enganação. Vocês estão fora da palavra, tá? Porque toda a lei, a lei é do Espírito Santo que ele está falando, se cumpre. Porque quem anda com o Espírito da verdade, vai andar mentindo de novo? Vai andar enganando os outros? Vai andar enganando as ovelhas de Jesus? Vai andar se corrompendo? Vai andar se vendendo? Vai fazer acordo com Satanás de novo? Não vai, irmão. Quem anda na lei e para ela ser cumprida, você tem que mostrar essa obra para Deus. Mas você só vai mostrar se você ter fé. Porque se você não ter fé, ser uma fé morta, você não vai mostrar nada. E nunca vai obedecer aquilo que o Espírito Santo manda. E nunca vai obedecer aquilo que Jesus... Nunca vai entender o que Jesus fez por vocês. Nunca vai ser um filho legítimo dele. Não vai, irmão. Ah, mas Deus criou nós, todos são filhos de Deus. Tudo bem, todos são filhos de Deus. Mas nem todos é filho legítimo dele. Ele criou, porque Satanás também era filho dele, não foi? Não criou ele, Deus não criou ele lá no reino? E o que ele fez com Deus? Não quis ser mais do que ele, maior do que ele? Ele não jogou da terra? Não jogou ele para destruição? Bem assim é vocês. Por quê? Se vocês não chamar o Espírito Santo, como é que você vai estar na lei certa e cumprir a lei em você? Como é que Jesus vai cumprir a lei e a promessa dele em você, se você não obedece? Se você não para ainda de ficar mentindo, não chama o Espírito Santo e não para de ficar enganando as ovelhas de Jesus. Porque ele falou aqui com os cristãos. Porque Gálatas já era o povo que Deus tinha separado. Você viu que ele escolheu? Ele falou no começo, eu chamei vocês um por um para a liberdade. Hoje ele está falando conosco. Eu chamei todos vocês que estão ouvindo a palavra para ser libertos, mas no meu Espírito, que é o Espírito Santo. Por que não quer chamar? Por que não quer fazer certo?
Tá vendo, irmãos? Então, tá vendo como é nós mesmos que tá procurando as maldições e a destruição para nós mesmos? Se a gente não quer obedecer à lei do Senhor? Então vamos se consertar, né? Todo mundo ele tá falando, principalmente quem prega a palavra. De todos os ministérios que estão escutando a palavra, para ouvir e falar mesmo. Redime, se conserte perante ao Senhor. Senão, você ainda não está na lei que Ele quer. A lei se cumpre em um só preceito, a saber, em uma só pessoa ele se cumpriu, que foi em Cristo que se tornou carne, igual ele falou aqui, que significa, né? Ele fez a identidade para nos salvar e nos tornou filho legítimo dele e deixou a orientação do Espírito Santo para nós poder não errar. Aí agora é onde os cristãos estão errando, achando que está certo, mas não quer se consertar, porque já acha que já sabe de tudo. Não sabe não, que a cada dia de novo vai frisar que você está aprendendo junto com Jesus. E que essa lei do Espírito Santo de Jesus só é cumprida se você andar na obra correta. Santo ninguém vai ser, mas vai conseguir se santificar sim. A cada vez que chamar o Espírito Santo, a cada vez que se restaurar, a cada vez que pregar aquilo que Deus quer que pregue. Entendeu? Da maneira que Ele quer. Não agir mais da tua maneira, porque Ele já disse aqui. Porque se você anda na lei da carne, você está fora. Se você anda na lei do Espírito, você está dentro. Tem tudo e mais um pouco. Porque deixa que Ele vai fazer o que tem que fazer. Primeiro Ele te engrandece o Espírito, cura, liberta, para depois libertar a tua carne e os teus órgãos e limpar tudo aquilo que tem que ser limpo na tua vida. Tá? Preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Viu, irmão? Porque se você demonstrando o amor na obra do Senhor, fazendo a obra da carne, fazendo a obra do Espírito, com alegria, com amor, com paz, com longanimidade, benignidade, bondade, sabedoria, fidelidade, domínio próprio, mansidão, você sim está procurando as coisas do Espírito. Agora, se você procura olhar, estou aqui olhando aqui, um pé aqui na igreja, olhando na palavra, escutando, glória a Deus, aleluia. Aí quando sai lá fora, então, eu acho que eu vou ali. Toma a Santa Ceia, vou dar o exemplo da Santa Ceia, que o povo toma a Santa Ceia, ó. Aí depois vai beber, tá errado. Sai da igreja, vai para a porta do bar. Sai da igreja, vai para a casa dos outros fofocar. Ouve a palavra, vai para a vizinha falar o que não é para falar. Entendeu? Deus não está nesse meio. Você está fora da lei, ó. Como você vai amar o próximo dessa maneira? Se você não ama a si próprio. Não se libertou a você mesmo. Nós não estamos aqui para julgar e condenar ninguém. Nós estamos aqui para ensinar do jeito que Jesus ensinou. Ele falou, ele condenou alguém? Não. Ele condenou a Maria Madalena? Não. Ele condenou os discípulos dele, que um bocado era tudo errado e torto? Não. Ele só mostrou o caminho. Este caminho, você se liberta, se salva. E neste aqui, você só se ferra. É igual está acontecendo hoje. Hoje, Jesus está dando oportunidade do Espírito Santo entrar na vida de cada um de vocês, para você crer mais, ter mais fé e fazer a obra viva, não a obra morta que vocês andam fazendo. Ele está falando que eu tenho que dizer. A obra, estão fazendo as obras do Senhor nos ministérios errado. Errado assim, irmão. Está faltando complemento do Espírito Santo para mudar, para ver a verdade, sair das idolatrias, sair das mentiras. Tá? Então, como que você diz que ama o próximo como a ti mesmo se você não está fazendo correto? Você não ama coisa nenhuma. Você só vai amar se você fazer a obra do Espírito Santo certo. Aí sim tu amas o próximo como a ti mesmo. Porque se você não cumprir aquilo que Deus está mandando você cumprir e não pagar para Ele, irmão, através da obra, como que você vai dedicar a Jesus e querer voltar para o reino dos céus? Da onde você saiu? Não volta. Vai ser julgado de novo? Aqui, ó. Porque a liberdade limitada pelo amor é a justiça que você vai colocar em você mesmo e ser julgado em você mesmo através das tuas obras. Se é uma obra viva, glória a Deus, que é do Espírito Santo de Jesus. Se é uma obra morta, não é do Pai, é do Satanás. Porque uma obra morta, você não vê mudança. É a mesmice, a pessoa nunca se liberta, nunca se cura, nunca se restaura. E nunca está do jeito que Jesus quer que esteja. A obra do Espírito é mudança de vida. Você muda tudo. Modo de agir, de pensar, de falar, de andar, de se comportar, de se vestir. Sai fora das contendas.
Sai fora da mentira. Isto é mudança. Isso é obras do quê? O fruto do Espírito. Isso é o que Deus quer de nós. Nosso espírito forte. Porque o espírito é forte, a carne é fraca, mas você pode vencer a carne. Você tem que deixar, irmão, o espírito ser mais o quê? Forte do que a carne na tua vida, amém? E se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, tá vendo? Como Satanás aqui faz isso com as pessoas? Porque lembra-se que as obras que nós estamos pregando é as obras do Espírito, não obra da carne. Então nós não temos que devorar os irmãos na carne. Nós temos que devorar o Satanás e os malignos dele, os servos dele, mas no Espírito, irmão. Porque a luta é contra o Espírito, a tua alma é teu espírito que está em jogo. O diabo quer teu espírito, a tua alma para destruir, levar para o inferno, para as trevas, para o fogo do inferno. E o Jesus Cristo e o Espírito Santo quer a tua alma para levar o quê? Para a luz dele e te levar para o reino do céu, da onde você saiu. Aí vai devorar uns aos outros? O que é isso? Em vez de ficar com raiva do Satanás, fica com raiva dos pregadores? Fica com raiva das pastoras que estão pregando a palavra? Não. Ah, mas não existe pastora na Bíblia. Existe sim. Aqui você não chamou o Espírito Santo para entender a revelação que ele está dando. Ah, mas não existe isso que elas estão falando dessa maneira. Existe sim. Porque Deus está mudando a modo de pregar para as pessoas entenderem, ver se acorda, dá um estralo na vida. E lembre-se que as coisas do Senhor é positiva, não é negativa. Não é mentira. É verdade, irmãos. Não é obra morta, é obra viva, irmãos. Jesus morreu, ressuscitou e está vivo até hoje dentro de cada um daqueles que acredita. Bem assim é vocês. Não devora uns aos outros, porque quem devora uns aos outros é os diabos, é o Satanás. Eles que devoram uns aos outros, querendo ser mais do que os outros, brigando por território. Brigando para entrar nas igrejas e enganar o povo de Deus. Está devorando uns aos outros, não tem nada de espírito ali, é de enganação. Então vamos para a obra do Espírito, não para as obras da carne. E vede que não sejais mutuamente destruídos. Então vocês já foram destruídos uma vez, aí quer ser de novo? Dizendo que prega a palavra de Deus, que fala de Deus, de Jesus, não fala do Espírito Santo? Como é que tu não vai ser destruído? Vai ser destruído de novo. E tudo aquilo que não foi Deus que deu, vai cair por terra, igual vocês estão vendo. Quantas pessoas estão perdendo, né? As cúpulas estão caindo, as coisas estão caindo por estar na mentira e nunca estava na liberdade de Jesus, do Espírito Santo, e nem no amor dele. Estava no quê? Na liberdade do Satanás, fazendo tudo que a carne desejou e esqueceu da obra do Espírito Santo. Então a palavra que o Senhor nos deu é para o quê? Para nós se consertar e ter mais fé e mais amor em Cristo Jesus, para poder você ficar do jeito que ele quer, fazer a obra do Espírito, o fruto do Espírito dentro de você, que é o Espírito Santo, e não o fruto da carne. Tira esse fruto da carne que ainda tem e coloca do Espírito Santo. Amém? Espero que vocês tenham entendido a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé para orar em nome de Jesus e entregar a palavra para Jesus. Misericórdia. Espírito Santo e Espírito Santo, eu venho, Senhor, na tua palavra, na tua presença, mais uma vez, Pai, em agradecer. Da mesma maneira, Pai, que Paulo ensinou a Gálatas, e os anciões, e os pregadores, para sair das obras da carne, e fazer as obras do Espírito, que tinha que chamar o Espírito Santo, para poder andar na verdade, eu também, Senhor, quero hoje andar na tua obra da verdade, que é do Espírito Santo. Eu também, Senhor, quero me tornar um filho legítimo, com a tua marca, Pai, com a tua genética, que é a do Espírito Santo, e com o teu selo, Pai, que o Senhor colocou na minha testa, através, Pai, da aliança que eu fiz com o Senhor. E eu tenho certeza que os meus irmãos que estão me ouvindo em casa, também, Senhor, vai chamar mais o Espírito Santo, para eles também, Pai, se tornar um filho legítimo, da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Espírito Santo quer, e andar mais nas obras do Espírito, não nas obras da carne, porque o Satanás, Pai, nos enganou a vida toda, e hoje o Senhor está nos dando a oportunidade, e mudando, Senhor, esta ocasião, e nos dando, Senhor, a segurança e a esperança,
de ter os frutos do Espírito dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Me liberta, Senhor, da maneira que eu tenho que ser, Pai, para poder ficar no Teu amor. Me limita, Senhor, no Teu Espírito e me mande, Senhor, fazer o que o Senhor quiser, que eu farei, porque eu entendi, Senhor, que eu tenho que obedecer a Tua obra e andar na Tua lei. O homem, Pai, tem que semear as coisas do Espírito, o fruto do Espírito, para fazer a obra da maneira que o Senhor quer. E não, Pai, andar na ocasião da carne, porque a carne, o Senhor já disse, é só uma coisa de momento, e as coisas do Espírito, ela é eterna, ela é longânima, ela é verdadeira, ela é duradoura, e eu quero, meu Senhor, este Espírito, esse fruto do Espírito dentro de mim, para mim continuar a ser fiel a Ti, para mim ter o domínio próprio, para eu ter esta mansidão, para eu ter a benignidade, a longanimidade e a bondade do Espírito Santo, Pai, dentro de mim. Oh, meu Senhor amado, misericordioso, eu só tenho que agradecer, Senhor, pela palavra que o Senhor está nos dando e nos deu para nós entender que nós temos que se consertar e andar mais no Espírito Santo e chamar mais o Espírito Santo. Espírito Santo e Espírito Santo, me liberta, Espírito Santo, de toda obra do mal, Pai, de toda macumbaria, de toda feitiçaria. Oh, Espírito Santo, junto com o Arcanjo Miguel e os querubins de batalha, destrói toda feitiçaria que foi feita contra mim, todo encantamento que jogaram contra mim, todas coisas ruins que lançaram contra mim, meu Pai. Toda oração contrária contra a Tua igreja, Senhor. Contra os meus irmãos que estão no feito, Senhor. O Senhor tira, Pai, toda a obra do mal que lançaram contra eles. Nos liberta, meu Senhor. Liberta, Pai. E tira todo o mal que está ao nosso redor, meu Pai. E tira, Senhor, todo impedimento que tiver, Pai, sobre os meus irmãos que estão nos ouvindo e que não conseguem ofertar, Pai, a aliança dos R$7. Liberta eles, Pai. E entra na mente deles que só o Senhor pode entrar. E para tirar toda a feitiçaria que jogaram, Pai, todas as obras do mal que jogaram, para que eles nunca cheguem na Tua verdade, Pai, que é do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, manifesta o Seu poder, a Tua honra e a Tua glória sobre os meus irmãos que estão nos ouvindo, meu Senhor, e tira, Pai, e limpa tudo que é da carne e coloca só o Teu Espírito, que é o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E só o Senhor, meu Pai, que pode libertar, Pai, a mente e o coração dos Seus filhos. Espírito Santo, que pode entrar na casa dos meus irmãos e tirar tudo que não presta que está sobre eles e na casa deles, Pai. Porque nós temos que ficar, Pai, com a casa material e a casa espiritual limpa com o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, derrama a Tua unção e o Teu poder. Desce fogo, desce poder. Urica na bassurianda, manto terra nagasai. Ó Espírito Santo, nos cura, Pai, de todo mal. Nos cura o corpo, a alma e o Espírito, Pai. Que hoje, Senhor, o culto é da cura e da libertação. Nos cure e nos liberte e coloque este amor que o Senhor quer, Pai, dentro de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. E eu creio, Pai, e aumenta a minha fé em nome de Jesus. Amém, irmãos? Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Continua, tá, irmãos? Vocês dobrando o joelho, falando com Jesus, pedindo perdão dos pecados e das falhas, tá, irmão? E deposita R$7, tá, irmãos? Para ajudar o ministério e para ajudar vocês mesmos a tirar essa maldição que está na tua família. Porque o Satanás está lutando para vocês não ofertar. Mas seja mais forte do que eles, irmão. Seja mais forte, Pai, irmãos, no Espírito Santo, tá? Que Jesus vai fazer um milagre na vida de vocês, amém? Que a glória de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E o nosso culto é encerrado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tá, irmão? Tenha um bom dia na paz do Senhor, tá? Uma boa sexta-feira para os meus irmãos, em nome de Jesus.